Salve geral, bem-vindos! Estamos começando mais um Primeira Pessoa do Singular, o seu podcast semanal em que nós discutimos um pouco de tudo. Mas lembre-se, é um podcast apenas de interrogações e não é um podcast de exclamações. Nós não queremos convencer você de nada, muito pelo contrário. Queremos trazer você a debater conosco os mais diversos, variados tipos, títulos e tudo mais. Salve, salve, Jason, bem-vindo, meu querido. Então você acha que agosto está interferindo nas nossas vidas? Eu acho, viu? Agosto vem acompanhado sempre daquelas moças do chapéu pontudo, nariz que tem uma verruguinha na ponta e tem uma risadinha meio estridente. Tá, eu vou ter que sair da cena, vai falando aí, vai. Agosto, eu nunca gostei de agosto, nunca gostei. Eu prometi para mim mesmo, jurei há um tempo atrás, que eu não ia mais dar atenção, dar espaço para agosto. Mas é quando umas paradas dessa acontecem, não dá, não é possível ignorar. Agosto, desculpa você que nasceu em agosto, mas agosto é o mês do desgosto. Porque existe uma frase que a gente escuta muito. Eu tive uma ideia, mas eu fico pensando, será que ideia é coisa rara? Ou raro é alguém disposto a transformá-la em realidade? Porque a ideia todo mundo tem. Cara, até um cachorro tem uma ideia. Você acha que o cachorro tem ideia? Eu acho que o cachorro tem ideia. O cachorro, ele é engenhoso, cara. Às vezes você vê um cachorro que parece não estar dando muita bandeira, mas ele tá lá fazendo alguma coisa, articulando. Feliz e serelepe. Acho que até, se eu não me engano, tem até vai ter um corte do Nicodelis falando sobre o cachorrinho dele. É. Então, ideias, cara, ideias. Já tentou dormir com uma ideia? Quando você tem aquela grande ideia antes de pôr a cabeça no travesseiro, isso é a coisa mais angustiante que você pode ter, porque você não consegue desligar, você não consegue dormir, você fica pensando em todas as possibilidades que podem surgir advindas da ideia. Então, você passa noites acordados, você recomeça, tenta, executa, não dá certo, você joga fora, refaz, insiste. Talvez espere para trabalhar sob a influência de uma musa inspiradora. Sempre. Né? Mas, se não for o caso, se você teve uma ideia e executou ela e teve sucesso, talvez tenha sido apenas insistência. Agora, a questão da ideia ser existência, quando ela passa a ser também... Porque a ideia pode passar a ser teimosia. Você acha que está tendo a ideia ali, mas na verdade você está só sendo teimoso com relação àquilo. Quando que a ideia para de ser teimosia e passa a ser, essa é uma ideia legal, está acontecendo mesmo? Quando ela funciona. E como é que eu sei que ela funciona? Normalmente, uma ideia... Mas, assim, então eu não tenho como... A ideia é o teste empírico. Você pôs na prática, deu certo? Boa ideia, fechou. Se não der certo, aí eu acredito que o lance que eu estava falando é da teimosia, de insistir. Isso. Talvez em ideias que não sejam tão boas e nasçam natimortas, sabe? Aquela má ideia, tipo, vou misturar cerveja com vinho. Talvez não seja uma boa ideia. Talvez não seja uma boa ideia. Não é uma coluna do Jason para você ver que não é uma boa ideia. Não, mas aquilo foi cerveja e vodka. Continua não sendo uma boa ideia? Continua não sendo uma boa ideia, mas, enfim. Aí, eu acho que a teimosia é quando você repete a fórmula que deu errado, achando que vai dar certo dessa vez. Aí é teimosia. E digo mais, não é só teimosia. É uma teimosia com viés, com verniz de burrice. Cara, não sei. Eu sei. Vamos escutar o nosso primeiro corte aqui, então. O que é a criatividade? É uma pergunta essencial. Porque a criatividade não é só nossa. Eu vejo o meu cachorrinho. 4, 5 meses, as soluções que um labrador encontra para achar você, né? É impressionante. A criatividade não é só humana. Você vê isso nos animais. Você vê soluções incríveis tomadas, né, por leões, por toda sorte de bicho. Mas a criatividade humana, ela é peculiar, porque ela gera realidades.
Na minha modesta concepção, a criatividade é o que exatamente o cérebro humano evoluiu para fazer. Resolver problemas? Não, é pegar coisas que estão completamente desconectadas, que um cavalo olha, Não vai fazer essa não relação. tem a menor definição, pegar coisas completamente disjuntadas e estabelecer correlações. Diga-se de passagem. Nada valorizado e muito pouco valorizado, principalmente pela questão política, por incrível que pareça. As pessoas misturam política com a ciência. Você vê aquela a pesquisadora brasileira da polimialina. Polimialina. Essa. O remédio que faz o paralítico A pessoa voltar. voltar a andar. Ela é contestada e fizeram uma turminha contra ela, porque, segundo a turminha, ela é pesquisadora da Universidade Federal. Se é federal, maconheiro. Maconheiro. E se é da federal e maconheiro, petista. Comunista. Então as pessoas, ao invés de valorizar o que é da casa, não. Eles começam a detonar e não tem conversa. É porque é mesmo. Tem gente que termina o expediente e vai para casa descansar. Vai pro boteco tomar uma, happy hour. Mas tem gente que termina o expediente e inicia outro. É curioso. E não é porque trabalha em outro lugar. É porque tem um hobby. Porque escreve, porque compõe, desenha, inventa, às vezes até empreende, não é um hobby, mas empreende para ter uma renda extra. Tem aptidão para consertar algumas coisas. Montam projetos que ninguém pediu, tipo um podcast sobre os assuntos mais variados que a vida tem a oferecer. É curioso porque criar quase nunca é uma necessidade biológica. Ninguém morre porque deixou de escrever um livro, mas tem gente que sente que morre um pouquinho quando para de criar. Verdade? Eu jogo a pergunta para você, porque você é um cara criativo. Além de ser versado e formado em jornalismo, você é o chefe de uma agência. Então, eu devolvo a pergunta para você. É difícil ser criativo? Cara, ser criativo não é difícil. Pra mim, né? Isso é individual. Ser criativo não é difícil. O que é difícil é você ser criativo e manter a sua ideia quando ninguém mais acredita nela. Porque a criatividade ela tem a ver com isso. As grandes, acho que a gente vai falar pra frente, os grandes inventos da humanidade, as grandes disrupturas, as coisas que realmente mudaram a vida das pessoas, eles foram inventados no momento de solidão. Normalmente, as pessoas não eram acreditadas com aquilo que estavam fazendo. E claro que eu estou falando de coisas enormes, grandes, mas isso vale para qualquer ação que você vá tomar. Por exemplo, tô com uma ideia aqui, vamos colocar meia calça no lugar da palheta que estragou. Não vai dar certo. E aí a pessoa, ao invés de tentar e ver que você vai dar certo ou não, e dá, ela nem tenta, porque ela só descredibiliza a ideia do outro. Pro leigo, a palheta é? Como assim a palheta é? Você falou, vamos colocar uma meia calça. Palheta é o limpador de vidros. Meia calça no limpador de vidro? Meia calça no limpador de vidros. Você tá de zoeira? Não tô. Eu achei que poderia ser algum outro artefato, mas palheta do carro? Isso, aquela que limpa o vidro. Não tem um momento, eu sei que você que só usa carro de rico, não conhece isso, mas nós, pobres mortais... Argo me diz que você está enganado. Argo me diz que você está enganado. Essa foi boa. Você que só usa carro de rico, não tem os meandros, mas carro de pobre, assim, não faz aquela manutenção preventiva, troca a palheta a cada 6 meses, aquela coisa toda. Entendi. Então, em algum momento, ela explode. Normalmente, ela explode quando está no meio do temporal, da chuva. Sim, e no que pior momento. Isso, que você não enxerga nada. O que faz sentido, porque ela está sendo usada. Certo. Né? Faz todo sentido. A questão é, o que você faz? Ficar parado?
Não pode deixar o ferro ali no vidro. Então você põe lá uma meia calça. Bom, Ednei, eu não acho que você ande com meia calça. No carro? Nem vestido e nem no porta-luva. Não tenho hábito. Né? Então... Depende Bom, você devia estar acompanhado da sua senhora. Exatamente. Tá certo. Mas isso faz muitos anos. Melhor a gente não entrar muito em detalhes. Ah, sim. Melhor. Né? Vamos preservar hobbies. O hobbies. Hobbies. Mas você sabe que, assim, falar em hobbies me lembrou do Bob. Eu conversava com o Bob esse sábado. Aonde que você encontrou com o Bob nesse sábado? Bob foi prestigiar-nos na Halloween. Ao contrário de outros amigos que eu tenho que não vão. Não vão? É. Claro. Como é que tava o Bob lá na inauguração? Ele foi. Ele foi? Você me falou que não tinha ido? Não, ele foi. Então que bom, parabéns. Se enganou, hein? Então, mas conversava eu com o Bob. O Bob também é um cara criativo. O Bob é? O Bob é um cara muito criativo. E eu também me considero um ser criativo. Eu posso não me considerar assim tão talentoso, tão habilidoso. Mas eu tenho aquela pulguinha que fica incomodando na pessoa criativa. Aquela necessidade que tem de externar os pensamentos que você tem, as histórias que você carrega, de alguma maneira extravasar esse sentimento que você tem dentro. Eu sinto essa necessidade. Até esse tema, eu tirei ele numa necessidade recente. Fale-nos mais sobre isso. Bom, eu devo a você um retorno aos textos. Antes eu mantinha um blog, ninguém via que estava escrito lá, mas eu mantinha um blog. Eu lia, tá? Você eu lia. É o santo de casa, Ednei. Tá? Tá. Daí não tem valor, tá certo. É o santo de casa. Perdão. Mas nem minha família via o blog. Então, eu escrevi um blog lá para ninguém ler. Você é o único cara que me incentivou e sugeriu que eu retornasse à prática da escrita, né? E aí, ano passado, eu retornei a escrever... Com muito sucesso? Não sei. A métrica é meio escondida. As pessoas não mandam a métrica. Dizem que mas né? E eu estava, semana passada, pensando, escrevendo mais um texto e tal, escrevendo sobre o nosso saudoso Ozzy. E eu comecei a pensar em várias coisas. A minha cabeça, ela funciona de um jeito, ela pensa em alguma coisa, ela pesca outra, e daí a outra coisa pesca a outra, e aí vai se interligando os assuntos e às vezes eu não chego a lugar algum, mas eu dou umas voltas bem bacanas. Tava escrevendo sobre o Ozzy e daí pensei, faz tempo que o Rammstein não apresenta nada de novo. Rammstein é uma banda. É uma banda alemã. De metal industrial. É o metal que é feito na indústria? Metal que é feito na indústria, sob o som de bigornas sendo marteladas por marretas pneumáticas. Não, o estilo é metal industrial. Tá, mas por que chama metal industrial? Porque tem esse batistaca. Então é real mesmo. Essa batida meio hipnótica, meio de maquinário industrial. Eu jogaria. Então, eu comecei a pensar, Rammstein não lança nada faz tempo, né? Mas normalmente as músicas da banda são histórias, não é nada, não é coisa do capiroto, não é história macabra, quer dizer, algumas são, mas no geral são poemas, são contos. Eu pensei, poxa vida, eu escrevo um conto por semana, e se eu musicasse um conto meu e colocasse som de metal industrial? Aí eu fiz, em português. Ficou, uma merda. Aí eu falei assim, não, o negócio é o seguinte, e se eu colocar em alemão? Mas eu não falo alemão. Aí eu falei, vou recorrer a essa ferramenta maravilhosa que todo mundo
gosta de demonizar. Peraí, vamos antes ouvir a versão em alemão. Não, põe a versão em português, você vai ver que... Não, a versão em português. Que daí ficou uma bosta. O meu fone não tá funcionando. O meu também não. Agosto! Nada. Nine. Alô. Nine. Tá, isso aqui é baseado na coluna que você fez com o seu pai, né? É na coluna que eu conto a primeira travessia que eu fiz na vida. Escrever. Tá. Que foi, inclusive, Nadar. tem uma história bem bacana. Se você não sabe. Tá lá no Porque o Jornal do papel Povo. devora o nome. E aí eu Mas vi que o mar ficou muito legal. Esse, devora o homem. E eu não 12 anos, água Minha fria, rola palmatória. meu ligado pai surdo. perto de E mim. aí você fez em alemão a mesma Foi letra. ele Fiz em quem alemão, mostrou, cara, eu fiz em alemão, eu fiquei... quem me ensinou a seguir. Então a ilha nos chamou, É porque metal lá no industrial meio também não é pra daquele qualquer um. mar, nós parados sobre a areia. Meu pai disse: Vamos lá. nade. Nade no sal, no tempo, o mar é frio, o sangue Eu é chiava aqui. quente. Seguimos juntos, sempre em frente. E se o mundo fizer você se perder, eu sou seu filho. Vou nadar. Drei Dinge musst du können. Lesen. Schwimmen. Schwimmen. Papier verschlingt den Namen. Deixa no retorno mesmo. Das Meer verschlingt den Mann. 12 Jahre kaltes Já deu, né? Wasser. Acho que já deu. Mein Vater Até porque, neben como eu mir. falei, metal industrial Er não é zeigte pra mir qualquer um. das Schwimmen, Na verdade, den Weg von dort nach hier. Dann rief uns eine Insel, weit draußen klein und grau. Wir standen an der Küste, mein Vater sagte, genau. pensando em fazer Durch Salz und Zeit, schwimm, schwimm, die Insel ist noch weit. Das Meer ist kalt, das Blut ist warm, wir schwimmen weiter Arm an Arm. Und wenn die Welt den Weg verdreht, bin ich der Sohn, der neben dir steht. Fechei 11 músicas, um álbum completo. E você quer saber? Eu tô fazendo encarte do negócio, apesar de só ter mídia digital hoje em dia. E eu vou colocar. E não é com aquele objetivo de vou fazer dinheiro com música. Não. É a satisfação pessoal de Vai ter colocar no realizado alguma Spotify. coisa. Colocar no Spotify, no YouTube Music. Tem um lugar chamado Bandcamp, que eu vou colocar também, já me inteirei a respeito. Cara, não é uma ideia que eu almejo um retorno financeiro, que eu almejo um retorno na moeda da fama. Não, é uma satisfação própria, fiz um negócio. Tá, mas então na nossa discussão inicial, a IA, na verdade, ela não tá tirando a tua criatividade, ela tá aumentando a tua criatividade. Eu acho que daí a gente vai pular a pauta. Vamos seguir.
Não, essa era a ideia inicial, a pergunta inicial, não é? Não. Tá. Ai. Então, será que criar é produzir alguma coisa ou, de certa forma, entender quem nós somos? Quem viveu nos anos 80, 90, nos anos 2000, lembra, e a gente já comentou isso algumas vezes aqui no próprio podcast, coisas como editar vídeo dava trabalho. A gente editava, eu e o Bob editávamos o Super Show na TV, no meu computador Windows, que a gente chamou de Getúlio Vargas. No Movie Maker. No Movie Maker. E aí eu lembro. Getúlio Vargas. A gente apelidou de Getúlio Vargas com a compra do Mac, que ele virou automaticamente o Getúlio Vargas. E aí eu lembro que tinha uma vizinha embaixo, que foi um dos motivos que eu me mudei, inclusive, pra casa. Tinha uma vizinha embaixo que ficava brava, porque pra editar a gente precisava ouvir. E aí não dava pra ser no fone, tinha várias pessoas, eu, Bob, várias pessoas em volta. Ele ficava bravo, e era meia-noite e pouco. Ela tinha uma certa razão? Tinha uma certa razão. Morando em apartamento, né? Morando em apartamento, aquela coisa toda. Então dava muito trabalho. Gravar música, primeiro, não é que dava trabalho, não era qualquer um que gravava. Tinha que ter uma certa expertise musical. Tinha que ter expertise musical, ser bom, vender. Então tem uma história muito bacana da Roberta Miranda. Você conhece a Roberta Miranda? Sim, a rainha dos caminhoneiros. Essa é a Sula Miranda. É a irmã dela. dela. Isso. A Roberta Miranda é há uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos. Sim, claro. E tem aquela majestade, o sabia. Esse não é o Jair Rodrigues? Não, essa depois vários regravaram, inclusive Chitãozinho Chororó. Inclusive Chitãozinho Chororó. Mas enfim, a Roberta Miranda, ela tinha o sonho de gravar um disco. E ninguém dava oportunidade para ela de gravar o disco. Só que ela era muito boa compositora. Ela tinha um monte de sucesso como compositora. Majestade de Sabiá, Nuvem de Lágrimas, por aí vai. E aí um dia ela chegou pra gravadora e falou assim, olha, eu não vou mais escrever pra vocês, vou escrever pra uma gravadora que me deixe gravar pelo menos um disco. E aí a gravadora, pra não perdê-la do seu casting, falou assim, vai, grava o disco aí. vai lá, vamos deixar você gravar no estúdio um disco, mas você sabe, a regra é pra todos, não é só pra você, se não vender pelo menos 5.000 cópias, você fica impedida de gravar as próximas vezes. Aceita ainda assim? E você continua escrevendo pra gente. Aceito. Enfim, ela foi lá, deixaram ela gravar o disco, e ela começou, 5.000 cópias? Eu vou conseguir vender 5.000 cópias. Que é a primeira tiragem fonográfica à época, eram 5.000. Então a primeira tiragem de discos era 5.000. E aí ela começou. Ela ia de bar em bar, rádio em rádio, ela mesma. Vendendo disco, fazendo divulgação de disco, indo nas lojas de disco. E ela contando a história muito interessante. Ela conta que em algum momento ela não tinha mais dinheiro para comer. E não tinha mais dinheiro pra comprar sapato. Mas ela não vendia o disco? Pra gravadora, gente. Os discos não eram tó 5.000 saia vendendo. A gravadora tem que vender os discos. E aí ela a gravadora tirava os não pedidos. pagava ela? Depois, isso nos anos 70, nos anos 80, tem uma outra história do Milionários é Rico. Não dava pra fazer um pix pra ela? Eu já vou contar, não dava. Mas já vou. Enfim, ela tirava lá os pedidos, enfim. Chegou um dia lá que ela disse que furou o sapato dela e ela não tinha mais como ir. Ela falou, não aguento mais, não vai dar. E ela vai voltando pra gravadora, falando, não deu. E ela vê um caminhão cheio de discos. Ela fala, putz, podia ser os meus discos, né? Daí ela chega pro caminhoneiro lá, e esse disco é, quem que é? Chitãozinho Chororó? Ela falou, não, esse aí é Roberto Miranda. Um caminhão lotado. Então ela fez tanta propaganda que o disco dela já estava passando de 500.000 cópias. História de sucesso, hein? História de sucesso, mas que ela fez por onde acontecer. Acabei de esquecer da onde que eu comecei essa história. Por que eu comecei essa história? Que gravar música era caro. Gravar música era caro, você tinha que ser muito bom. Bem relacionado. Bem relacionado. Tem uma história, então, já que você perguntou de direitos autorais, Milionários José Rico, eles se encontravam nos bares aí para fazer show. Um dia resolveram falar, vamos fazer uma dupla. Fizeram a dupla, foram num ciclo, foi lá um empresário de uma gravadora, que eu não lembro o nome, acho que era Chororó, mas posso estar equivocado. Vamos gravar o disco. E gravaram o disco. E nessa de gravar o disco, começou a fazer sucesso, tocar nas rádios, e eles sem R$1 no bolso. Indo em show, indo em ciclo, e não tinha dinheiro, o ciclo dava pouco.
Aí eles combinaram o dia, falaram, no final do ano. Chegaram lá na Chantecler ou na Chororó, não lembro qual que era a gravadora. Chegaram assim, Dr. Jason, o negócio é o seguinte, a gente vai ter que acabar a dupla, apartar a dupla, porque a mulher tá reclamando lá em casa, não leva mais dinheiro pra ela. Falou, mas como? Não recebeu ainda? Aí eu, não recebemos nada. Ele chamou a secretária. Falou assim, eu não sei o nome deles, estava aqui no cadastro, milionário procurei, não tinha. Zé Rico procurei, não tinha. Pô. Ela não sabia o nome. Aí eles contam a história que cada um saiu com 2 malas de dinheiro. Caraca! De tanto dinheiro que eles tinham a receber. Justamente porque não tinham colocado o nome real e apenas o pseudônimo. Não, eles tinham colocado só o nome real e não o pseudônimo. Então lá o nome do milionário, eu não lembro, mas olha lá, José Henrique da Silva. Não ligaram o nome da pessoa. Pra você ver como é que era o esquema. E eles saíram da gravadora, cada um com 2 malas. Daí o Zé Rico conta que tá passando, tá um cara arrumando ali uma calçada e fala, e essa casa aí de quem? Ele falou, não, essa aqui eu tô fazendo pra vender. Daí quanto você quer? Aí, quanto você quer nessa casa aí? Não lembro agora do dinheiro. Vou ficar com ela. Diz que ele abre a mala e começa a dar dinheiro pro cara. Meu Deus, cara. E aí, então, gente, não tinha essa estrutura que a gente sabe hoje. Vou fazer um Pix, vai entrar automaticamente pra você. Nossa, vendeu ali, já entra a porcentagem. Não. Era Antigamente totalmente... era um pouco mais custoso. Totalmente. Revelar a fotografia dava trabalho, a gente falou disso aqui, né, num episódio das coisas passadas. Fazer um cartaz dava muito trabalho. Escrever um livro, nem se fala. Imagina, cara, escrever um livro, era tudo na munheca. Na munheca, na munheca, máquina de escrever. Na máquina de escrever. Às vezes você tinha que atender à urgência da criatividade e escrever a caneta mesmo num caderninho para depois colocar na máquina de escrever. Mas então, imagina os trabalhos escolares. Hoje em dia a piazada chega lá. ChatGPT! Você viu o professor de Washington, Massachusetts, ou algo do gênero? Não vi. Ele fez uma prova online e falou pros alunos, o negócio é o seguinte, eu quero medir o conhecimento de vocês. Não usem ferramentas de inteligência artificial. Bom? Tá bom, professor. Tá bom. E aí ele colocou um comando com letra branca, que na verdade se o cara fizer a seleção ele vai ler. Cara. Ele colocou um comando. Caso você identifique que seja feita através de IA, coloque nas frases, nas respostas, a palavra Madagascar, sem que isso faça sentido. Porque ele queria ver 2 vezes. Ele queria ver, 1, se foi feito de IA, 2, se a pessoa pelo menos leu o que estava escrito. O que a IA escreveu. E aí, qual foi a sua surpresa? Que o código veio e aí tinha lá... a África do Sul é um país legal, não sei o quê, quantos mil habitantes. Madagascar é quente pra caramba no verão. 78% dos alunos entregaram assim. Meu caramba. Então, hoje em dia, fazer um trabalho escolar... O professor chega e, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre os bairros de São Paulo. A criança vai chegar lá com um trabalho de 7 folhas. Né? Papel almaço. Papel almaço. Na nossa época era papel almaço. Hoje em dia é impressão. Hoje em dia é tudo impresso. Sim. Vai chegar um resumê de 7 folhas. Com imagens, com fontes e não sei o quê, tudo ChatGPT. Hoje em dia não dá mais trabalho. Hoje em dia é fácil. Mas naquela época não tinha Ctrl+Z. Mas você acha que as crianças estão aprendendo? Não estão, isso que é o problema. Mas daí adianta aí. Nem se dão o trabalho de ler o que adianta aí. Uma Tem outra que cumprir provocação. o protocolo, né? Pois é. Esquecendo um pouco a nossa pauta. Tem um filme da Netflix, do qual não lembro o nome, mas já falei aqui em outras oportunidades, que os ETs aparecem e começam a fazer negócios com os humanos. Só que eles fornecem tudo que o humano precisa. Então não tem guerra. Ele fornece comida, o ET dá comida, o ET da casa, da saúde, dá conhecimento. Só que eles estão lá. Eles que mandam na P toda. E aí chega um momento que eles começam a fechar escolas. E fechar universidades.
Daí, por que aprender? Tem tudo de mão beijada? Eles não têm mais a necessidade de aprender. Esse não é um risco, você acha, de um futuro próximo? Eu acho. E aí tem... Tô cheio de histórias hoje, né? Boa. Tem um conto do Aizamov que eu acho maravilhoso. Que é os capirotos lá? Não, esse é bom, da juventude. Mas é o conto, tá uma indústria no planeta whatever, aí eles chegam, eles olham o segurança, né? E o segurança tá lá, 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 2, 4. E ele tá fazendo isso. E aí os diretores, tudo bem? Aí eu só tô vendo se tá compartilhado o negócio. Aí os diretores começam a olhar para ele e falar: mas como é que você está fazendo essas contas? Cadê o computador? Ele falou: não tô fazendo De cabeça? Tô fazendo de cabeça. O quê? Como assim? Quanto é 3 mais 3? E ele: 6. O quê? Quanto é 2 mais 1? E aí os caras pegam a calculadora 3. pra Sim, conferir. pegam o supercomputador que tinha um nome específico lá para conferir se estava certo. Aí eles levam o segurança pro presidente intergaláctico para mostrar aquele carinha que sabia fazer contas de cabeça. Será que a gente vai chegar nesse nível, não? Cara, o Elon Musk mesmo já falou que quer bolar uma renda universal. Sim. Que, pra que trabalhar? Deixa as máquinas fazerem a boa. Não precisa trabalhar. Você vai ganhar lá o seu dinheirinho, você vai trabalhar se você quiser. Eu acho que isso é o primeiro passo rumo a de fato abandonar a escola, abandonar o ensino e não precisa mais. O emburrecimento da raça humana. A gente fala isso direto. Sou eu que estava vendo o som. A gente fala isso direto no podcast. Não é a primeira, aliás, não é a primeira vez que eu vou falar. Acredito que não será a última. Mas eu tenho medo, e é um medo real, que a gente esteja caminhando pro destino daquele filme maravilhoso, Idiocracia. Cada vez mais a gente vê umas paradas assim que não tem explicação, não tem nexo, não tem sentido. Que nem, eu não entendo por que não deixam fazer homeschooling aqui no Brasil. Eu entendo e sou muito a favor, inclusive. Você é a favor? Dessa proibição. Com Eu certeza. não sou a favor. Explique, fale mais sobre isso. Talvez tenha... Dava um episódio só sobre isso, mas fale lá. A gente pode ser o tema na próxima semana. Cara, se tiver pai que realmente tenha o entendimento... Começa aí, vamos parar aí. Como é que você sabe o pai que tem entendimento e o pai que não tem? Sabe como é que é o homeschooling lá nos Estados Unidos, né? Sei. Você tem que prestar provas para comprovar o andar do teu conhecimento. Sim. Qual que é o problema nisso? Todo. Por quê? Todo o problema nisso. Você vê que a gente já está criando uma geração que tem fobia social. Grande parte da geração já tem fobia social. Grande parte da geração já tem problema de lidar com rejeição. Não sabem lidar, não sabem dizer não, não sabem dizer não, não sabem receber não. Dizer, eles sabem bastante, né, na verdade. Tem problema com frustração, então. Tem problema com frustração. Além disso, há toda uma semântica de que nos Estados Unidos tem que fazer lá uma prova com um nível baixíssimo. É 4 em média, depende do estado isso. É 4 em média para você dizer que o teu homeschooling tá bom. E diferente do Brasil, o homeschooling americano ele tem 3 matérias obrigatórias. Que é a matemática, o português deles, o inglês, e mais uma, agora eu não lembro qual que é. Tem mais uma, enfim, que eu não lembro qual que é. E só. Todo o resto não tá fora. Hoje, se você tira do aluno, na minha opinião, essa convivência, se você tira a amplitude de profissionais que você vai ter, que você tem, você tira tudo dele. Porque, vamos lá, a gente tá falando de criatividade aqui, certo? Você falou que se considera criativo, eu falei que me considero criativo.
nós não somos tão criativos quanto o Tesla. Não. Passa longe. Passa longe. Não somos tão criativos quanto... Quem mais? Asimov. Como o Asimov. E por aí vai. O Asimov era professor. O Tesla também foi professor em um momento. Aí você tira do teu aluno para deixar para nós? Mas aí é que tá. Você acha que o teu filho vai achar um Tesla ou um Asimov na escola hoje em dia? Não sei. Eu não sei. Assim, faz uma pequena... Assistiu o Devorador de Estrelas? Assisti. O cara, quem que era o cara que salvou o mundo? Foi o professorzinho do primário. O professorzinho do primário. Então, eu não sei. As pessoas são diferentes. Tudo é diferente. O que eu sei é que... Eu tenho pouca fé no sistema de ensino. Eu não sei se deu pra perceber. O que eu sei é que, muito provavelmente, todos aqueles professores vão ensinar todas aquelas matérias melhor que eu. Isso eu tenho muita certeza. Primeiro porque eles, espera-se, façam cursos constantes de atualização. Que eu não vou fazer. Até porque eu devo trabalhar, né? Imagino. Para ganhar o dinheiro. Agora, você vai falar assim, o homeschooling, com professores particulares, que são os mesmos da escola. É só você deixar o aluno, o teu filho, numa redoma. É o único momento, assim, que o cara vai ter o conhecimento técnico de conteúdo, mas não vai ter o empírico. Mas não vai ter o empírico, o anímico. Pode ser. Então, sou contra ver... Me convenceu. Que bom. Me convenceu. Isso é difícil. Quê? Você vive me convencendo, Ednei? Por favor. Por favor. Divagação. Fita, cassete, VHS, Photoshop tudo que a gente antigo. Já falou. Copiar disquete. Você sabia, inclusive... Hoje eu tô com os momentos, se consagrei bom, hein? Olha, Você sabia? É a dificuldade advinda que aflorece as outras coisas. Você sabia que quando as empresas americanas, fabricantes de disquete, fecharam as portas, um único homem, chamado Arthur, blá blá blá, que eu não lembro o nome, comprou milhões e milhões de sobras de estoque dessas empresas? Por quê, Ednei? Esses milhões, alguma coisa perto de 30 milhões. Que hoje em dia, ele vende cerca de 10 mil disquetes por dia. E aí você vai perguntar, por quê, Ednei? Por quê, Ednei? Pelo seguinte, porque muitos sistemas que foram feitos, eles foram construídos a partir da tecnologia de então. E sistemas que são ou muito caros para você trocar, ou simplesmente estão funcionando muito bem hoje e não vale a pena trocar. Aí você vai perguntar, que tipo de sistema, Ednei? Que tipo de sistema, Ednei? A atualização do Boeing 747, por exemplo. Pelo amor de Deus, a Boeing não me troca o disquete por pendrive. É feito com um disquete. A atualização... Meu Deus, cara, dos sinais... não é que cai avião, velho. A atualização dos sinais de trânsito americanos... Olha aí, por isso que dá acidente de trânsito. São feitos com disquete. E tem um monte de outros exemplos, vale a pena você pesquisar. Disquetes. O cara teve a brilhante ideia de comprar disquetes de massas falidas de empresas fabricantes de disquete, porque a tecnologia ainda funciona. Agora pensa você é o dono lá da Boeing, é o dono do sistema de coisa. Tudo está funcionando. Para que você vai trocar por um sistema pendrive e mudar todo o esquema? Não faz sentido. O disquete era super seguro. Mas é que tudo acaba, Ednei. Mas tudo se tem está o seu funcionando, ciclo. você tem a mercadoria, tem a tecnologia, tem tudo, por que você vai trocar? Porque tudo tem o seu ciclo, tudo tende a se Mas você vai trocar só porque é modinha? Não, é porque é mais eficiente. Sabe a capacidade de um disquete? Eu sei, 1.44? 1.2 1.2 mega. Mas se você só precisa disso? Não, aí é que tá. As coisas vão evoluindo, vai se precisando mais espaço, vai se precisando mais desenvoltura, vai se precisando mais processamento. Cara, você tem que acompanhar. Tenho um parente, não citarei nomes aqui porque não quero... Meu querido Roberval, boa noite. Não quero ter problemas, mas eu tenho um parente que resolveu estagnar no tempo. Estagnar no tempo. Ele tinha uma empresa lá, a empresa que funciona... centenária a empresa, centenária. Chegou na vez dele e falou, parou, o ápice da evolução é esse. Chegamos no pináculo evolutivo.
Daqui não passaremos. E resolveu congelar tudo desde os anos 80. Uma empresa que era forte, pujante, promissora. Hoje ela amoinha. Hoje ela se desfaz. É uma empresa raquítica, uma empresa moribunda. Por quê? Que o cara romantizou que o passado era melhor, que tudo era mais legal quando era feito no muque, na munheca. Ficou para trás, perdeu, morreu. E aí, questionado, pô, você não se incomoda? Você não olha em volta e fala, caralho, tá tudo morrendo? Ah, isso aqui vai morrer comigo. Tô conformado com isso. Ah, cara, por favor. Por isso que eu sou a favor da inovação. Por isso que eu sou a favor da atualização. Por isso que eu sou a favor do progresso. Pô. É o progresso. É. É o progresso. Mas, hein, uma provocação. Será que a dificuldade é que tornava as pessoas mais criativas? Não tenho nenhuma dúvida. A dificuldade torna as pessoas A dificuldade, mais criativas. já diz aquele velho ditado, a dificuldade é a mãe da invenção. É a mãe da invenção. Não tenho nenhuma dúvida disso. Ou será que só tornava tudo mais demorado? Também, mas veja, são coisas diferentes que você está falando aí. A dificuldade, evidentemente, torna tudo mais demorado, porque você tem um sistema que funciona para fazer live em 7 lugares ao mesmo tempo. Um sistema que não funciona. Aí né? ele para de funcionar, É. a tua criatividade Você vai ter que fazer rodar. Vai fazer rodar. Tem que fazer rodar de alguma maneira. Foi mais rápido? Não foi. Foi mais eficiente? Não foi. Mas tá no ar. Estamos vivos. Né? Então, a diferença para mim é essa. A dificuldade faz com que você seja criativo. O homem da caverna estava com dificuldade de se manter aquecido e em algum momento teve que inventar o fogo. Tava com dificuldade de arrastar lá o mastrodonte, mamute, dinossauro, sei lá o que, para comer, e em algum momento teve que inventar a roda. Então, tudo é mãe da A dificuldade. necessidade é uma invenção. Exatamente. Você veja que histórias do Ednei, hoje eu tô demais. Havia um homem dos Estados Unidos, Estados Unidos, que foi amor. Vou para ele vendia consórcio ou seguros. Vou para uma viagem de negócios. Foi para uma viagem a 250 quilômetros da sua casa, que atualmente deve ser tipo 10 mil quilômetros, o equivalente à época, era 1.800 e blá blá blá. Nesse inteirinho, mulher dele desviveu-se? Ela não se desviveu, mas a doença levou ela. E não conseguiram avisar. Quando ele chegou, já fazia 2 meses que ela tinha ido da partida dela. E ele ficou inconformado. Falou, porra, não consegui me despedir, não consegui vir Não dei o último beijo. Vou arrumar isso aqui. Vou dar um jeito das pessoas serem avisadas. E foi assim que nasceu o Telex. O telégrafo. Foi assim que nasceu o telégrafo e o Código Morse? E o código Morse. Como é o nome desse cidadão? Não lembro. Porque de nomes, eu sou. Vou procurar no Pai dos Burros. Vamos lá, enquanto eles vão ouvir mais um corte. Você lida bem sob pressão? Não? Por quê? Fica com medinho? Então eu lhes apresento o Arquimedes. Eu sou o Tinoco e hoje vou falar sobre história. Mais ou menos ali 200 anos de Cristo, o rei Hierão tinha um problema. Ele queria saber o volume de ouro de sua coroa, né? Quem nunca, né? Às vezes acontece. E é aí que entra Arquimedes. Ele ficou responsável por resolver esse problema. Ele falou, deixa com o papai aqui que eu sou cabuloso. Senhor rei, óbvio que eu consigo fazer isso, eu só vou precisar meio que derreter a coroa. Obviamente ele sabia que não podia derreter a coroa, ele tinha que resolver esse problema de outra maneira. Ele ficou boladão e resolveu, como todo ser humano, ir pensar no banho. Entrou na banheira e foi lá que ele teve a revelação. Ele percebeu que quando você entra na água, ela sobe, ou seja, ela se desloca. Ele percebeu que era só colocar a coroa lá dentro e calcular o volume de água deslocada. E ele ficou feliz demais, saiu da banheira gritando Eureka! Que é inclusive daí que surge a expressão. Além de descobrir o que ficou conhecido como o princípio de Arquimedes. Interessante. De Arquimedes. Deveras interessante. Quando a gente fala em criatividade, parece que a ideia surge do nada, aquele famoso Eureka. Mas será que as grandes ideias realmente aparecem no estalo ou elas ficam cozinhando durante anos até encontrar o momento certo?
Porque a história está cheia desses momentos certos, né? Só que quando a gente olha de perto, quase nenhum deles aconteceu assim, tipo, um passe de mágica. Agora, divagando aqui, já vai entrar na parte da divagação. Nenhum acontece num passe de mágica? Eu acho que Você não. não acredita no... Faça isso. Ednei, eu sou surdo, Ednei. Faça isso. Você não acredita naquele anjinho falando no teu ouvido? Faça isso. Faça aquilo? Não. Não mesmo? Não. Você não acredita na inspiração divina? Não, as vozes da minha cabeça dizem que eles não são reais. Eu acredito nelas, nas vozes da minha cabeça. Mas não, cara, não. Você diz inspiração divina? Isso, aquilo que não estava. Por exemplo, algo que me vem rápido na memória é o tal do óleo de Lorenzo. O óleo de Lorenzo era um casal que tinha um filho, era normal, de repente o filho apareceu com uma doença degenerativa que ninguém não conhecia. O cara dormiu, depois de algum tempo, sonhou com a cura. E ele que não era formado em nada, não tinha nenhum conhecimento, não era químico, não era nada. Acordou, desenhou a cura e era real. Eu não sei. A mente humana, ela é complicada. A mente humana, ela é imprevisível, é cheia de subterfúgios. Você conhece um negócio chamado memória genética? Memória genética, sim. Eu já ouvi o termo em algum lugar, me corrija se eu estiver enganado, mas dizem que os teus genes podem carregar alguns traços de memória, alguns traços de conhecimento. Não é dos seus provado antepassados. cientificamente Não ainda, mas não está é sendo estudado. Não é batido o martelo que isso é verídico, mas é algo a se considerar. Às vezes, vai que o pai desse Lorenzo, ele tinha algum antepassado que era alquimista, tinha algum antepassado que mexia no botico, né? Era um boticário, né? E tinha conhecimento dessas coisas. Entendi Não a sei. sua relação, pode ser? Eu acho que eu creio que seja mais biológico do que espiritual. Não sei. Mas mais uma vez falando, que eu reitero nesse programa, nesse podcast diversas vezes, existe uma possibilidade muito grande de eu estar falando besteira. Considere isso. Mas nesse caso, pode ser mesmo que você esteja falando besteira, pode ser que eu esteja, não sabemos. Newton, a maçã provavelmente nem caiu na cabeça dele, mas conta a lenda que foi assim. Mas foi o simples ato de observar algo absolutamente comum que fez surgir uma pergunta extraordinariamente óbvia, mas nem sempre foi assim. Por que ela cai para baixo? Se você parar para pensar, é um negócio meio... Hoje em dia, lógico que cai para baixo. Tudo que você soltar ali vai cair para baixo. Mas imagine num tempo onde ninguém tinha se questionado por que cai para baixo. Então, essa foi uma das ideias que a gente falou no começo que mudam o rumo da humanidade. Post-it. Um negócio que hoje em dia é tão normal. Já parou para pensar na origem do post-it? É que você é um anormal, Ednei. Tinha um cientista que estava querendo fazer uma cola muito forte. Ele só conseguiu fazer cola fraca, cola meio bosta, assim, não aderia em nada. Só que ele jogou a fórmula da cola numa gaveta lá e ficou. Aí, depois disso, alguém acabou percebendo que essa cola ruim era perfeita para colocar num marcador de papel que podia ser colado, descolado, virou moda, virou um produto mundial. Na verdade, a do post-it foi exatamente isso que você falou, mas o modo como eles descobriram foi que não era estagiário, mas na época lá, que eu não sei, tinha um aprendiz, ajudante, alguma coisa do gênero, e eles estavam mapeando os pontos de venda da indústria lá. E aí ele queria saber quantos vendedores tinham. Eles pegaram um mapa grandão e esse estagiário, auxiliar, não sei o que, pegou o post-it, que não era post-it na época, ficava recortando e grudando. E os caras, não, você tá louco, vai estragar o mapa. Ele, não, isso aqui não estraga, não, isso aqui eu uso meus cadernos. E ficou tirando. Aí é que veio a ideia comercial do post-it, mas como você falou, realmente foi inventada meio por acaso.
A penicilina, o Alexander Fleming saiu de férias. Quando voltou, descobriu que um mofo tinha contaminado as placas. Qualquer outro pesquisador talvez tivesse jogado tudo no lixo. Ele resolveu olhar, foi assim que nasceu o primeiro antibiótico. Se não fosse pela penicilina, quanta gente... Se não já fosse teria pelas férias, por isso perecido. tirem férias. Tire férias. Férias. Negócio necessário. Sim. Muito necessário. Micro-ondas. A história do micro-ondas é curiosa. Um engenheiro, e se eu não me engano, era um engenheiro de altura. Ele estava numa antena, fazendo o reparo de uma antena. Não era nem celular, eram telecomunicações. Não era na época do celular. E ele tinha um chocolate no bolso. Ele estava mexendo na antena com o chocolate no bolso. Ele foi, chocolate é estranho. O chocolate derreteu. E o cara, ao invés de ficar bravo, ele se perguntou por quê. Foi lá, atrás da causa, descobriu as micro-ondas. Essa é legal, hein? Bacana. Não, e você vê que o que tem de comum em todas essas histórias é uma palavra. Por quê? Por quê? Tudo gira em torno Se as do porquê. pessoas se perguntassem mais porquê das suas vidas, nas suas pequenas coisas, em qualquer coisa, nós estaríamos vendo um mundo bem diferente. A gente evitaria tanta coisa desnecessária. Você sabe como é que nasceu, não está aqui, mas sabe como é que nasceu a primeira vacina da história? Não me lembro agora. A população europeia estava indo de arrasta com a varíola. Certo? Tinha a varíola humana e a varíola bovina. A varíola humana dava aquele bando de coisa lá e normalmente mais de 80% subia ver o chefe. Já as mulheres normalmente só pegavam, quando pegavam, a varíola bovina e nunca a humana. E aí... Varíola era uma doença exclusivamente masculina? Não. Aí o Edward Jenner, que era um médico inglês, falou, what the fuck, por quê? E ele começou a mapear. Então, Jason, varíola humana, morreu. Mora onde? Tá. Mulher do Jason, já que é uma doença contagiosa, por que não morreu? A mulher do Jason não morreu. Mora no mesmo lugar que ele. E ele começou a mapear. Aí ele descobriu que as mulheres que ordenhavam vacas, elas pegavam um anticorpo Do boi. do boi. Por isso que de vez em quando... Bom, se ela ordenhava a vaca, pegava o anticorpo do boi... Deu pra entender. Deu pra entender. Deu. Então, por isso que de vez em quando elas pegavam a varíola bovina. Mas ali uma mucosa que tinha na teta da vaca era a vacina contra a varíola humana. Que coisa. E aí o cara perguntou por quê. Aí ele começou Conseguiu investigar, isolar os fatos. Isso. Brilhante. Exatamente. E tem muita história dessa, de o cara se perguntar por quê e vai investigar. Teve um surto, não lembro qual a doença, e aí na Europa também, o cara foi ver o que estava acontecendo, por que uma galera morria, outra galera não morria, uma galera morria, outra galera não morria. Descobriu que a galera que morria pegava água do mesmo poço, que era uma água contaminada. E a galera que não morria pegava a água de um poço. Só que esse poço, ele passava um vulcão, sei lá o quê, a água era quente. Aí eles pegavam a água e esperavam ela esfriar para poder beber. E aí o cara teve ideia, porra, Vou ferver a água aqui. vamos mandar a galera ferver a água e ver o que dá. Parou de morrer a galera. Que coisa. No começo dos anos 1900, não é no século XII. No começo dos anos 1900, a medicina dizia que você não devia lavar as mãos entre uma cirurgia e outra. Do lance da cadaverina, é esse? É. Aham. E aí, de repente, um cara falou, não, eu vou lavar a mão. E aí, os pacientes daquele cara não pegavam mais infecção. Uhum. E de todos os outros médicos. Eu vi um filme a respeito que o cara era o médico era a especialidade da obstetrícia, só que acontecia, morriam 20 mulheres davam à luz, morriam 15. Uhum. E aí as crianças começavam a viver, crescer sem mães.
E aí o cara tava com a mulher dele lavando roupa e tal, né? E como ele mexia com bastante tecido morto, né? Fazia necrópsia e tudo mais, a mão dele vivia fedendo de cadaverina. Chamava de cadaverina. E aí ele tava vendo a mulher dele lavar roupa e ele pegou e foi ajudar ela. Ajudou ela, pegou, colocou a mão na água sanitária. Quando saiu, ele cheirou. O cheiro da cadaverina sumiu. E aí ele foi falar pro pessoal lá, ó, lavem as mãos e vocês vão acabar com a mortalidade natal. Você é louco. Não, você tá maluco? Você acha que lavar a mão vai resolver alguma coisa? E ele falou, não, então vou lavar a mão. E os pacientes dele começaram a se dar bem. Eu vi, é interessante o filme, eu vou descobrir o nome e trago pra gente. Agora, a invenção que eu mais tenho mágoa desta vida de não ser um brasileiro. Isso aqui tinha que ser um brasileiro. Era obrigado. Você já viu Vai, fala aí. O velcro? É o velcro. Você tá de zoeira. Por que tinha que ser um brasileiro? Você já viu carrapicho na França, meu querido? Você já viu algum carrapicho no Texas? Ednei. Esse carrapicho é uma parada brasileira. Ednei. Ah. Eu não saí do meu país ainda, Ednei. Não conheço essas planícies. Falou o homem Momento babaca. que recentemente fez um safari pela África. Ah, tá. Né? Obrigado, BR. Foi pré-Lava Jato. Este é o homem que não saiu do seu país. Foi pré-Lava Jato. Que fez o safari. Até hoje tem ostentando na sua sala uma grande cabeça de elefante branco que ele mesmo abateu. Uhum. Tá, e daí? E o velcro? Quando eu voltei da viagem, fiquei com medo da Lava Jato atrás de mim, juro por Deus. Bom, o velcro. George de Mestral voltou de um passeio e seu cachorro estava cheio daqueles carrapichos grudados no pelo. Labradorzinho, que gosta de ir no mato, foi lá, se embrenhou no meio dos carrapichos, voltou cheio de carrapicho. Aí o cara, quando eu tava tirando os carrapichos, em vez de ficar brabo, opa, por quê? Por quê? Vamos dar uma analisada nesses carrapichos. Foi lá e inventou 2 tecidos que se uniam e faziam uma cola sem nenhuma química. Cara, isso aí tinha que ser brasileiro. Tinha que ser brasileiro. Francês, cara. Pra quê? Pra quê? Você já viu? Eu estou andando aqui na Champs-Élysées. Je m'appelle Ednei. Né? Mon chéri. Enchanté. Você já viu isso? Nunca. Aí o cara vai inventar o... Mas favor. você acha... Ednei, daí você está sendo um pouco preconceituoso. Você está achando que Paris é só a cidade-luz? Que Paris é a cidade-luz? Eu tô sendo preconceituoso por achar que é bom demais isso. Paris é a cidade-luz mesmo. A França. Você acha que França é só Paris? Não. Tem mato, tem áreas rurais. Você tá achando que não tem índio na França? Acho que não tem mais. Não, né? Já foi. Mas ainda deve ter propriedades rurais. Uma boa pergunta, né? Já teve índio na França? Não. Não. Índio não. Nativo da França? Nunca. Não, porque eles são velhos, né? Do velho mundo? Aqui é só... Vieram da África, já subiram. E, aliás, não podemos falar índios. Tem que falar em povos originários. Povos originários. Sabe o que chama índios? Eu já devo ter ouvido a explicação, mas achei tão estapafúrdia que meu cérebro decidiu anular. O Colombo achou que estava chegando nas Índias. É real? E tava, né? Não, tava chegando na América Índia, do Norte. Beleza? Como é que você tá? Vim aqui trazer um espelhinho. Tava chegando nas Índias. Tá bom, faz parte. Tô falando. Ai. Será que criatividade é ter boas ideias ou perceber que uma ideia apareceu? É o porquê, cara. Você já matou a charada durante este bloco. É que eu sou muito criativo. É o porquê. Sim. O porquê. Eu acho que é a chave mestra para toda grande ideia. Por quê? E assim, eu agora viajando um pouquinho, a gente está cada vez mais
terceirizando a origem das ideias. Quando, por exemplo, eu e você, eu acredito que a gente tenha um tipo de tratar com os filhos que seja diferente da grande maioria. Não entendi. Tem o quê? Um tratar com os filhos que seja diferente de muitos casos que a gente vê. Eu não vou falar nem a maioria, mas muitos casos que a gente vê. Meu filho, quando vinha me perguntar o porquê de alguma coisa, se eu não soubesse a resposta, eu chegava para ele na hora e falava assim, cara, eu não sei, mas a gente vai descobrir junto. Nós vamos entender junto. Eu tinha essa inclinação para entender as coisas. Se eu não soubesse explicar, pelo menos eu ia entender, fazer ele entender e seguir. Não matar essa curiosidade, não coibir esse espírito curioso. Hoje em dia, sei lá, cara, eu vejo pais que a criança chega e pergunta, por quê? Porque sim. Não enche o saco, moleque. Vai lá ver por quê. Pergunta pro professor. Pergunte pro teu professor. Procura no chat GPT. Entendeu? Então, eu acho que a chave para as boas ideias é o porquê. E a gente devia incentivar todo mundo a perguntar isso de vez em quando. Por quê, né? Ai. E hoje a nova ferramenta atende pelo nome de inteligência artificial. A pergunta continua sendo exatamente a mesma. Ela ajuda a descobrir ou ela descobre por nós? A IA não substitui a criatividade humana. Ela multiplica o impacto de quem sabe como usá-la. Isso significa que os criadores que simplesmente apertam um botão para gerar vídeos, posts ou roteiros sem estratégia, logo se perderão no mar de conteúdo genérico. Mas aqueles que sabem como unir criatividade, autenticidade e IA vão se tornar imparáveis. Concordo com o cara, 100%. Zero. A questão é que as pessoas estão se deixando substituir. Exato. E assim, é o que eu falei mais cedo daquele filme lá dos ETs que Se acomodando. estão se acomodando. Muito Se perigoso. conformando. Não perdendo a vontade de perguntar o porquê. Quando surgiu a fotografia, pintor dizendo que a pintura ia morrer. Quando surgiu o computador, disseram que o desenho manual ia morrer. Quando surgiu o sintetizador, iam acabar os músicos. Quando chegou os portais de notícia, a mídia impressa ia morrer. Bom, numa coisa, quando chegou a TV, o rádio ia morrer. Bom, numa coisa pelo menos tinham que acertar. Jornais e revistas físicos hoje são muito difíceis de encontrar. E agora chegou a inteligência artificial. Toda geração parece acreditar que a ferramenta seguinte vai destruir a criatividade. E então é meio que um círculo vicioso que se retroalimenta. Tá, vamos lá. Agora, sem querer bancar o advogado do diabo aqui, mas já bancando. Bora. Você já viu um pincel que pintou sozinho uma obra? Não. Assim é a ferramenta. É só uma ferramenta para se chegar a um meio. E eu acredito assim, tem muita gente que não sabe usar, vai tentar usar, vai achar que tá abafando, que tá fazendo um bom trabalho, mas no fim das contas vai cometer grandes erros e talvez esses erros custem caro. Tá, em tese concordo com tudo que você falou, 100%, tamo junto. A questão é, todas essas coisas que você falou que não morreram um pouco. Parcialmente. A fotografia física morreu totalmente. A gente falou do disquete mais cedo. Morreu? Pode-se dizer que morreu. Mas, sobrevive por aparelhos. Mas não morreu totalmente. O vinil. Esse ainda, a fita cassete. A pintura. Porque você pega a pintura até o século XIX, talvez até o XX. Talvez até o XX. Você pega pintores dessa época, que na sua época eram bem meia boca, reconhecidos assim, não estou dizendo que a qualidade deles era essa,
Tô dizendo que na época deles eram assim reconhecidos. Mona Lisa, o Da Vinci estava dando o quadro lá para quem quisesse. Um quadrinho de 40 por 40 que... Exato. E hoje valem milhões. Você tem hoje um Da Vinci que daqui a 200 anos vai valer milhões? Pouquíssimos. Se tiver. Você pega os contemporâneos de Cavalcante. Já tem quase 100 anos. Romero Brito. Aí, é uma boa explicação. Romero Brito vai valer milhões daqui a 100, 200 Ele anos? já está bem valorizado atualmente, né? Tá, Quem mas sabe a arte dele até passe a ser reconhecida como alguma coisa arcaica, alguma coisa arqueológica. Pois é. E aí, mas quantos a gente tem desses? Você vê, um por nação, talvez? É isso que eu tô te falando. Não acabou? Não acabou. Mas está bem encaminhado para acabar. Diminui muito. Aí você pega os jornais físicos. Aqui em Curitiba, por exemplo, que é uma capital grande, você só tem um jornal diário físico. Ainda tem? Tem, o Bem Paraná. Vende aonde? Em algumas bancas. Não são nem todas. Caraca! Não tem assinatura para entregar. Quem é o valente herói, o bastião da... Eu se tivesse assinatura, eu tinha. Não tenha dúvida. Meu Deus, cara. Aí você tem metrópoles maiores, ainda tem. The New York Times, Folha de São Paulo, Estadão, ainda existem. Vendem tanto quanto antes? Não. Certamente que não. Vendem, assim, bem menos. Mas muito menos. Tipo um décimo do que vendia. Então, acabou? Não, acabou. Mas ainda... Não morreu, mas respira por aparelhos. Está em estado vegetativo. E assim, são todas as coisas que elas são... Você pega a pintura, tem o NFC. Que? NFT. O NFT que... Foi uma furada. Morreu. Grande. Morreu. Não morreu. Tá aí. O Neymar ainda tem um macaquinho lá que vale 1 milhão. Pra quem? Não sei. Então. Mas aí que tá. A questão, rádios. As rádios morreram? As rádios não morreram, elas seguem aí. As rádios ainda têm um papel relevante. Tem a mesma audiência? Não. Temos os tocadores, os streamings, os podcasts e por aí vai. Então, não entendo que essas coisas que não foram substituídas, eu acho que elas foram. Eu acho que elas mais do que substituídas, elas evoluíram. Não sei. Porque, por exemplo, no caso da pintura, cara, não evoluiu. No caso da pintura, não evoluiu. No caso dos meios de massa, pode ter evoluído ou não, porque você mesmo na semana passada ou retrasada fez uma crítica ao estilo musical... um estilo musical popular. Popular. Que se você tem a rádio dos anos 50, 60, 70, até 80, aquilo jamais passaria, porque ele tinha um estilo master. Então você tinha uma rádio mais elitizada, mais, não sei a palavra, nutelada, gourmetizada, por aí vai. Então aquilo não estaria na rádio. Morreu? Então, melhorou, evoluiu para você aquilo? Não. A gente já sabe que não. Agora, tem gente que pode ter melhorado o gosto referente ao que passava no rádio. É uma discussão mais... profunda do que parece. Mais profunda do que parece. Aí você perguntou, você já viu o pincel pintando sozinho? Já. É mesmo? Na IA. Porque você pede lá um quadro, faça uma pintura. Eu nas minhas colunas, todas as minhas imagens são IA, né? Uhum. Aí eu peço lá uma pintura impressionista, representando uma pessoa chorando, olhando pro teto, blá, 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 blá. Então eu sigo a linha impressionista. Aí é que tá. Tá? Mas a linha impressionista só existe na IA porque existiu antes no humano. Mas aí não é o pincel pintando sozinho. Não é. Você só não tá Você vendo. tá dando a direção. Mas eu posso não dar a direção. Aí que tá a questão. Eu posso falar, faça uma imagem. Faça uma pintura expressionista. Só isso já é
a direção para ele fazer alguma coisa. Porque um humano já fez e foi substituído. Aí que essa é a minha argumentação. Tudo. Eu acredito mais no literal. O teu... Um pincel não vai criar vontade a tua própria música para pintar. Não vai. Se bem que a OpenAI, você viu lá que eu Eu acho que é teoria da conspiração. Não, a própria empresa divulgou o comunicado. Que entrou, que hackeou. Ah, é verdade, que hackeou lá um outro site. Exato. Uma turma de IAs. Que ele não sabe exatamente o que eles fizeram. Estão investigando qual foi a dimensão. Sam Altman falou. O Sam Altman. Verdade. Né? Verdade. Então não é teoria da conspiração. A turminha do fundo lá da OpenAI. É. E aí, já entrando aqui no último bloco aqui, a IA cria. Se você não der direção, não. Aí eu discordo de você, porque a gente está falando de substituição / criatividade. Se você falar para a IA, cria algo totalmente novo que não exista no mundo, provavelmente ela vai fazer algo baseado no que existe no mundo. Exato. Certo? Que não tem... Que pegar alguma coisa que não tem, que tenha, vai ver tudo que tem para tentar achar alguma coisa que não tenha. Fazer algo que não esteja naquilo tudo. Certo. E vai sair algo que tem. Certo? Uma mistureba grande de tudo que tem. De tudo que tem. A questão é, isso só aconteceu porque a criatividade lá atrás do humano aconteceu. E hoje ela foi substituída. Então, respondendo a nossa pergunta original, o nosso pecado original, se a IA está matando a criatividade, eu acho que em grande parte, sim. Você acha que não? Eu acho que não. Explique-se. Eu acho que não, porque por mais que você dê... invente para mim alguma coisa aqui maravilhosa que não existe. Você vai estar dando um direcionamento para a IA fazer alguma coisa. A IA não vai ter espontaneidade de... tá lá, ela tá dentro do processadorzinho lá, executando o cálculo com resistores abrindo e fechando, relés abrindo e fechando e realizando esse pensamento de máquina. Ela não vai ter uma ideia de vou criar alguma coisa aqui. Não tem essa espontaneidade que o humano tem. E assim, se você chegar e falar, Ednei, para a máquina, invente alguma coisa que não existe no mundo, você está dando um direcionamento para ela. Verdade. Você está fazendo com que ela pense nessa linha. Mas eu tô concordando com você. Né, essa coisa eu acabei de falar, eu concordo com você. Aí ela vai te apresentar um negócio. Ela vai... Sim. Ednei, você me pediu isso, tá aqui. Estou te trazendo. Ok. Ainda assim, é o teu juízo de valor que vai dizer, tá bom, não tá bom, mude isso, mude aquilo. Então, eu acho que ao invés de matar a criatividade do ser humano, pode ser... Perdão, me afoguei. Pode ser que ela esteja até exercitando, de maneira com que tipo, você olhe para aquela coisa e fala, talvez isso aqui possa melhorar. Como pode melhorar? Pode melhorar assim, assim, assado. Tive uma ideia de fazer diferente. Então, pode ser que é que eu gosto de olhar pelo lado brilhante, pelo lado claro da coisa, pelo lado entusiasmado. Talvez seja um deslumbramento tolo, mas eu gosto de ver o bright side. Hoje o seu vocabulário está excepcional, Jason. É mesmo? Parabéns. Obrigado. Hoje tá. Agora, discordando e concordando um pouco com você, agora liberei o fone, agora tá boa. Mas eu preciso do fone? Não sei. Não, tô te ouvindo bem. O que se apresenta de novo? Porque se você pega dentro da sua linha de raciocínio, que repito, gostei, você está fazendo, na verdade, uma direção de arte dentro do que a IA pegou perto de outros humanos que já fizeram. Certo. Tamo junto? Claro. O que se criou de novo a partir de você? Nada. Não houve nada novo. O que houve foi uma direção, falou assim, faça isso, faça aquilo, a partir do que você já sabe, do que você já inventou. Eu vi um corte esses dias do cara que inventou o limpador. Olha nós de novo falando de limpador de para-brisa. Certo. E ele inventou um mecanismo que fazia o acionamento
das palhetas. Temporal, aham. Né? Demorou quase 30 anos para ele ganhar. Para ganhar a ação da Ford. Certo dia, ele inventou, levou para a Ford, com o pecado mortal de não ter patenteado antes. Patenteou. Patenteou? Por isso que ele ganhou a ação. Então, e a Ford passou por cima da patente dele. Bom, whatever. Eu vi a defesa, no corte que eu vi desse filme, eu vi a defesa do cara. O cara falando que não pode ter sido considerado inventor, porque já existiam os componentes que faziam parte do sistema, e biriri, bororó. Aí a defesa do cara trouxe uma obra lá, não me lembro, vamos lá, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mostrou. Esse aqui, o senhor já leu? Ah, li sim, muito bom livro e tal. Então, a palavra foi inventada por Monteiro Lobato? Não, não foi. A palavra foi inventada, é de conhecimento geral. Tá. A palavra um dia, a frase um dia foi bonito, foi inventada pelo Monteiro Lobato? Não, não foi. Então, tipo, você está dizendo que a junção das palavras descaracteriza que seja uma obra do autor? Uma obra nova. Uma obra nova? E aí ele, parece que baseado nessa premissa, ele ganhou a ação. Ele ganhou mesmo. Esse filme, eu recomendo, eu não lembro o nome do filme, mas ele conta a história. Eram 2 amigos que eram inventores de final de semana e professores. E aí, esses 2 amigos, na verdade, eles inventam o temporizador. Né? O limpador já existia, mas não existia o temporizador. Aquele que vai rápido, devagar, vai de vez em quando, aquela coisa toda. E patenteio. Só que eles moram em Detroit, que a cidade toda trabalhava na fábrica. Quando eles vão para lá, o diretor engana eles. Fala assim, não, vocês vão poder produzir, não tem... E ele dá o ghost no cara e começa a produzir por conta própria. Só que eles tinham uma patente. Eles entram na justiça, o amigo dele bundeia, fala assim, não, eu vou abrir mão pra você, tudo teu aí, eu não quero me meter com essa gente. Não quero dor de cabeça. Essa gente muito poderosa, não sei o quê. E aí o cara perdeu a mulher, os filhos mal viam Chegou ele. a ser internado no entendeu? hospital psiquiátrico. O cara passou um perrengue por sacanagem corporativa. Na verdade, ele não tinha nada. E no final ele acabou ganhou milhões, daí ele ganhou da Porsche, ganhou da Volkswagen. Todos os carros hoje em dia, até hoje, pagam patente para a família dele. Que legal. E vão pagar por 95 anos, eu acho que mudou lá a lei dos Estados Unidos de direito. Eu acho que é 95, eu não posso estar mentindo. Mas voltando ao primórdio, à premissa. Então eu acho que, por mais que a IA pegue um aglomerado de informações, combine para te apresentar algo que você pediu, ainda assim existe a possibilidade de você analisar tudo que ela trouxe e falar, pô, mas espera aí, será que se eu mudar isso aqui, será que eu adicionar isso aqui, será que é um jeito de virar para cá? Isso, de certa forma, é você exercitar a tua criatividade. Tá, mas a tua defesa, entendi, foi inteligente, hoje você tá demais, parabéns. Obrigado, Edinho, obrigado. Agosto. A tua defesa é que, por exemplo, o cara lá do início do tempo primitivo que inventou a roda, ele se baseou em coisas que já existiam e teve um momento eureka que a roda apareceu. Vamos fazer um exercício imaginativo. O homem das cavernas que acabou de caçar aquele bisão gigante, que está se peidando para levar para a caverna. Ele está lá e puxando, de repente tem um tremor de terra e ele vê umas pedrinhas redondas rolando na ribanceira ali. Opa! E se eu esculpir uma pedra que fique redondinha e eu consigo colocar aqui embaixo? Você não foi observando alguma coisa na natureza? Então, eu acho que rola esse lance. Até a invenção da roda, eu creio que venha de uma observação externa. E é o que a IA faz hoje em dia também. Ela te apresenta. Ela fala, tá aqui, veja. Será que dá para você fazer alguma coisa? Será que dá para fazer alguma coisa em cima disso? Por exemplo, nesse lance das músicas que eu estou fazendo. Eu não sou músico. Eu sou entusiasta de música. Eu gosto muito de música.
bastante. Mas eu não tenho competência musical. Eu não tenho inteligência musical. Eu não sei, como eu já disse, não sei tocar um acorde sequer. Mas eu gosto de ouvir. Principalmente o estilo que eu mais gosto. E eu falei, pô, eu sei como é que é o... Eu sei como é que é a batida, sabe? Então, eu sei escrever um prompt. Chego e falo, ó, quero uma batida ritmada com bumbo, caixa, a 116 BPM. Quero um riff de guitarra que seja mais ou menos assim, mais ou menos assado. Que seja do estilo metal industrial alemão. Quero que misture mariachi na música, trompetes e pronto. E é isso. Montei o prompt com coisas que já existem. Peguei do meu universo de conhecimento. Peguei, juntei tudo numa salada, coloquei no prompt. Mas, pô, e a letra? Vou pedir para IA, faça uma letra aí qualquer, se vire. Não. Aí que entra o meu exercício de criatividade. Peguei coisas da minha vivência, histórias que aconteceram comigo, fiz uma música em português, ficou uma bosta. Tipo, rimou. Deu cadência? Não deu tanta cadência, porque eu não tenho, como eu disse, eu não tenho expertise para tanto. Mas eu falei, putz, a vida em português não ficou legal. E se eu jogar no idioma que casa direito com essa mecânica? Pô, mas eu não falo alemão. Mas eu conheço quem fala. Cheguei na IA e falei, ó, o poema é esse aqui. Eu gostaria que você traduzisse esse poema pro alemão, respeitando a rima, tipo, fazendo com que palavras rimem, usando substantivos que sejam parecidos para que o poema não perca sentido e que você faça com que vire a letra dessa música que eu acabei de fazer o prompt aqui. Cara, modéstia à parte, eu fiz uns negócios que me deixou boquiaberto, surpreso. Eu achei bacana. Eu fiquei empolgado. É uma parada que eu ouviria. Tanto que eu ando ouvindo isso aí no carro e dando risada sozinho. Primeiro porque eu sei do contexto, eu sei do que fala, e foi uma parada que eu fiz. Então, é um exercício de criatividade. Nesse sentido que eu falo que pode ser uma academia para você bombar a tua criatividade. Entendi. Faz sentido. Faz sentido. É mesmo? Até porque se você não tivesse essas ferramentas, você provavelmente não conseguiria desenvolver todo esse universo. Mas nem um 10%, nem 5%. Nada. Nesse sentido, realmente a criatividade aflorou. O futuro da criatividade. Você como artista, eu tenho certeza que você vai arrumar um jeito. Dei aqui o exemplo do Vilela, que usa a IA. O Vilela continua fazendo livro, desenhando e tudo. E a IA é uma baita ferramenta. Qualquer área, cara. Estude. Porque muitas das pessoas que estão falando de IA, elas não têm nem ideia de como funciona uma inteligência artificial. Complicado isso aí, ideia. Cara. Então elas saem falando, e no caso elas saem repetindo coisa que alguém que ela conhece ali um pouco mais assim falou, e sai. Tipo esse negócio da água, a pessoa não tem ideia como funciona um servidor de inteligência artificial, que é esse negócio que é o ciclo é fechado. O cara não tá tirando água, roda ali, joga aquela água fora e põe uma água de novo. Não é assim que funciona. É a mesma água. É a mesma. Então o pessoal, eles costumam falar de coisas, cara, que eles não fazem a menor ideia. E esse é o grande problema, que aí começa a se propagar essa falação dessas coisas aí, e aí vai, cara. O artista, fiquem tranquilos, cara, o artista não vai acabar por causa disso, cara. Não vai acabar. Agora, pode ser que ocorra uma seleção natural deles? Pode ser. Porque, como eu falei, o artista que é bom, tendo uma ferramenta para melhorar o trabalho dele, ele vai ficar muito melhor, cara. O cara lá da animação, ele tendo a IA, onde ele já prepara tudo aqui pronto, imagina. E depois ele só vem fazendo ali o toque especial dele. Cara, a animação que ele demorava um mês pra fazer, ele vai fazer em 2 dias, 3 dias. Você acha que o cara não vai querer usar um negócio desse? Vai Se ele for maluco, 10 vídeos no mês. E sabe uma coisa que pra gente é muito importante? Vamos sair da área de arte, mas onde a gente precisa de arte. Você é geofísico, né? Engenheiro, Léo. Isso. Então, por exemplo, a gente na área de exatas, área de ciência, é normal você pegar livros da nossa área e é palavras. Por quê? Porque você não tem acesso.
alguém, você contratar um artista pra você explicar pra ele um sistema cristalino pra ele desenhar, ele não vai entender. Como é que ele vai desenhar? Então imagina agora nós, como cientistas, na hora de escrever um livro, eu tenho condição de descrever exatamente o que eu quero e ele faz uma imagem ilustrada para os meus livros, para a área de ciência. Então isso vai dar muito mais oportunidade para as pessoas aprenderem e para a gente desenvolver ainda mais a ciência. Você como artista... Assim, em tese, também hoje estou concordando com tudo, tô bonzinho hoje, né? Você viu só, né? Você vê? Hoje é agosto, Ednei. Agosto. Você concordando com tudo, o meu vocabulário tá bom. Você vê então, só? É agosto. Em resumo, eu concordo com tudo. Agora, não é verdade que você, artista, não se preocupe, você não vai perder emprego para ela. Vai. Isso não é verdade. É assim, pega lá o chefe do estúdio da Pixar, não vai perder emprego para ela. Não vai. O diretor de arte do estúdio da Pixar não vai perder o emprego para ela. Agora, o animador júnior do estúdio júniorzinho da Pixar, tchau. Já era. E aí, como é que esse cara vai chegar a ser o diretor? Ele vai ter que rebolar bastante. Aonde? Né? Ele vai ter que rebolar por conta própria. Sim. Por conta própria, ele vai ter que fazer um sucesso. A ponto de chamar a atenção dos demais. E aí, talvez, quem sabe... o destino não sorri para todos assim. Ele for o escolhido entre todos aqueles outros editores júniores da Pixar que perderam o emprego, talvez ele chegue lá. Então... Não é verdade o que o Sergião falou, que você vai perder. Não, mas o que ele falou, ó. Eu acabei de falar. Artistas vão desaparecer? Vão. Não é que vai desaparecer tudo, mas vai ocorrer uma seleção natural. Seleção natural. Ele fala que ninguém vai perder emprego, fiquem tranquilos, mas pode acontecer uma seleção natural. Pode, mas a seleção natural é a palavra errada, porque ela vai deixar de existir. Se você tá no topo, você já tá bem. Os mais fortes e bem adaptados sobrevivem. Porque Darwin enrola no túmulo. O Darwin, na verdade, ele nem falou sobre os mais fortes, né? Ele falou sobre os mais adaptados. Os mais adaptados. E você não vai ter a chance de se adaptar a nada. E assim, eu trabalho com isso você também. Eu trabalho com isso todos os dias. Há uma mudança gigantesca no modo de trabalhar e no modo como as pessoas veem. Por isso eu tenho muito claro que muitas vezes as pessoas estão se deixando substituir. Elas estão, e quando eu digo as pessoas, eu estou dizendo as marcas, as empresas, elas estão se deixando substituir. Porque você pega, antes você tinha com o lançamento do Canva, por exemplo, template do Canva até na orelha. Só que o template do Canva, ele deixava você fazer uma coisa que a IA não deixa. Editar o ponto. Eu quero tirar esse ponto aqui, você vai ter que fazer um outro prompt. Aí tem que pedir diferente. O Canva deixava, então você ia lá e arrumava. Hoje em dia, você faz na IA, aquilo que está saindo, aquelas cores gritantes, aquele negócio, está indo pro ar. Você começa a sentir saudade de um template que já era ruim. E você tá deixando isso acontecer. As pessoas e os profissionais, ou os júniores da Pixar, estão deixando com que isso se torne habitué. As marcas estão fazendo isso com elas mesmas. Perdendo o quê? O diferencial. O tom da voz, a marca. Aquilo que diz por que eu devo comprar de você e não do seu concorrente. Aí você está simplesmente se deixando substituir muito facilmente. E aí depois, não adianta chorar. Não, caminho sem volta. É um caminho sem volta. O Elon Musk já falou da renda universal, que é para não ter uma revolta. Por que é renda universal? Para não ter uma revolta e a galera morrer de fome. Não, mas nem de fome vai morrer porque vai estar suprido pelas máquinas. As máquinas vão fazer tudo pela gente. Se tiver, né? Agora, você dá outro programa. Em Sã Consciência, lembrando daquele filme do Wagner Moura? Elysium. Elysium. Não.
Aquilo lá é a expressão da verdade. Não tem universal. Isso. Aquilo é a expressão. Aquilo é o como vai ser. Isso. Esse é o futuro. O futuro do Elon Musk está na atmosfera. Lá no Elysium. No planeta. Né? Não, naqueles habitáculos Isso. que tinham no espaço. Lá está o futuro do Elon Musk. Aqui embaixo está o futuro de grande parte da humanidade. Então, cara, é bonito. É como eu falei pro meu pai isso hoje. A teoria é linda. A teoria é bela. Até a hora que ela se põe em prática. Aí a experiência empírica ela é impiedosa, ela é cruel. Ela não conhece o destino, aquele bastardo. O destino, aquele velho calhorda. Velho calhorda. Aliás, teve um comentário te xingando no YouTube. Falou que português não fala ora pois. Que isso não é fala. mito. Ora pois, desculpe português. Ora pois. Eu não sabia disso também. Eu também não sabia. Na minha primeira pessoa do singular, criatividade é exercitada. É que nem músculo. Se você não exercitar, ele atrofia, vira aquela coisa gordurosa, escondida, flácida, até que ninguém vê mais. Pergunte por quê em tudo na sua vida. Você sabe que uma vez a minha filha tinha... A minha filha tinha A Giane não tá sabendo de alguma coisa? Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. As minhas filhas, pensei que não, tivesse... a minha filha... Tá bom, tô brincando, calma. Tá louco. A minha Inclusive, filha termina que eu vou ter que ir pra Switch. Chegou pra mim e falou assim, olha, pai, a professora pediu para que alguns pais, porventura, pudessem ir na sala de aula, dar uma palhinha sobre o que faz e tal, e eu escrevi você lá. Falei, pô, Gisela, se me mete só uma roubada, né? Não, pai, você fala bem, você vai bem, não sei o que e tal. Eu falei, tá bom, vou, né? Vou. Cheguei lá na escola, aí era eu e uma mãe que ia apresentar no dia. Aí a moça chegou para mim e falou, oi, viu, eu sei que você também vai se apresentar aí e tal, vai falar. Você podia me deixar apresentar primeiro? Porque eu tô com um pouco de pressa, eu tenho um compromisso agora às 18 e eu preciso estar lá com certa urgência. O meu lado cavalheirístico, né, apesar de ter chego antes, falou, não, tudo bem, manda bala, pode ir, pode falar. Cara, a mulher entra na sala e fala assim, oi pessoal, eu sou maquiadora e não sei o quê, porque eu faço maquiagem para mulheres em ocasiões especiais, casamento, baile e tal, e não sei o quê. Aí ela... E eu trouxe um exemplo do meu trabalho. Cara, entra uma mulher caracterizada de princesa da Disney, toda maquiada. Eu juro, eu tive vontade de pegar os cards que eu fiz para falar na frente da criançada lá, de fazer um rolinho e enfiar na boca. Porque, tipo, cara, como é que eu vou competir com isso? Como é que eu vou competir com a princesa da Disney maquiada, velho? Não dá, não tem. Mas assim, a criatividade falou mais alto. E eu cheguei lá e falei, ô galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Tal. E falei que, tipo, tinha formação publicitária e essas coisas. Você me tirou de lá? Legal. E falei que o principal quesito para exercer a profissão de publicitário é você ter criatividade, você ser uma pessoa criativa. Eu perguntei para ele, sabe como é que você exercita a criatividade? Não, você exercita a criatividade lendo, escutando música, jogando xadrez, fazendo todas essas atividades que demandem que você pense, que você ache novas saídas. No fim das contas, eu acabei sendo tão ovacionado quanto a maquiadora. Não, e você tem a visão romântica disso. Deu tudo certo. Não, a Gisá falou que todo mundo me elogiou. É mesmo? Eu acreditei nela. Incauto eu, né? Mas na minha primeira pessoa do singular, eu acho muito doido que a tecnologia encurtou a distância entre o imaginar e fazer. Só que ela não encurtou a distância entre dar certo e fazer sentido.
Eu não tenho medo das máquinas criarem, tenho medo é que as pessoas parem de criar e deixem isso a cargo das máquinas. Desenhar, compor, escrever. Eu acho que é muito importante para que tudo isso se desenvolva que continuem existindo experiências humanas. Tem que se existir. Infância, perder alguém, se apaixonar. Não tem máquina que consiga fazer isso ainda. Não tem máquina que ganhe território, conhecimento nesse território para poder explanar uma dor, para poder explanar uma alegria. Não tem. Isso ainda depende do ser humano. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Semana que vem nós estamos de volta com mais um Primeira Pessoa do Singular Podcast. Grande abraço, sejam todos felizes e tchau! Beijo na alma!